sou Flávio Deli, cantor e compositor de Brasília. Lancei meu primeiro álbum solo, O Amor é um Pequeno Intervalo entre Duas Saudades, em 2024. E agora estou lançando os primeiros singles aí de um futuro segundo álbum, vai se chamar Vai Pela Sombra. Ano passado fiz uma turnê, passei por 16 cidades para encontrar o público. E agora estou um pouco mais focado nesse projeto das novas canções. E eu coloquei perguntas hoje para a gente falar das duas novas canções, né? Então, Felizes por Enquanto, que hoje estreia o clipe, é hoje 18 horas, não é? Isso, Então, exato. assim, eu Instagram. vou começar a falar dele, mas também vou fazer algumas perguntas do 8 de janeiro, Quem Te Viu, Quem Te Vê, que também é uma música muito forte, muito potente para a gente conversar e ter um diálogo aqui. Só que a Uhum. minha primeira pergunta é na questão de Felizes por Enquanto. Você fala sobre perceber que parte do que você chamava amor, parte do que se chama amor, é, na verdade, uma posse revestida de cuidado. E quando a gente escuta esse som, é algo que é como se fosse uma história, né? Tem um storytelling, mas que mostra pra gente que o amor não é só possuir, que essa liberdade é o que faz o amor ali existir, né? Então, como foi para você a letra dessa canção? E o que, que você pensou em transmitir desde o início, desde quando você pensou em transformar em música? Então, tem dois momentos que inspiraram essa letra. Um é justamente um interesse meu em entender novas formas de afeto, novas formas de amor possíveis. Muito por conta, inclusive, de uma crise de ciúme que eu tive. Depois de, sei lá, estava 11 anos já casado. E era uma coisa que eu não tinha há muito tempo, assim, sei lá, para mim tinha ficado ali no início da vida adulta. E eu achei muito ruim aquilo, realmente. Eu falei, não, para que eu tô tendo isso? Tipo, um negócio que não faz nenhum sentido, não me traz nada de bom, só causa atrito. E fui estudar um pouco sobre outras formas de amor, conheci a não monogamia, tive uma relação, inclusive uma tentativa de relação não monogâmica, porque eu não gosto só de estudar teoria, né? Eu gosto de viver o que eu estou estudando. E assim, entendi que na prática o problema para mim é muito mais embaixo, porque por mais que a monogamia seja uma coisa cultural, imposta, que venha de fora para dentro, a gente já está nesse sistema aí há centenas de anos. E quando você tenta quebrar com esse lugar, muitas dores emergem. Então, nessa relação em que eu procurei abrir, procurei viver de uma forma não monogâmica, e aí eu não digo nem de mim, eu fui muito assim, muito tentando entender quais são as dores que surgiam em mim, mas enfrentando, desconstruindo. E a pessoa com a qual eu me relacionava, na verdade, sofreu muito, mesmo querendo abrir, mesmo também participando disso. E muito por conta de feridas, dores de abandono da infância, enfim. Foi uma coisa meio dolorosa, não foi uma coisa positiva. Daí veio justamente aquele pré-refrão, que é o Imagina um amor sem o tédio e a dor de possuir. Tem até, para quem tem um ouvido atento, uma referência ao Imagine, a música do John e da Yoko, né? No piano ali naquela parte, que é justamente assim, cara, ainda não é possível, mas imagina como seria um amor sem essa dor, esse tédio de possuir, que consegue ser seguro sem segurar. Então, a partir daí veio esse refrão. E uma vez eu estava no carro ouvindo alguma playlist de música brasileira contemporânea e ficava naquela, passava música, e as letras todas iguais e sempre com frases como te amo para sempre. Eu sou todo seu. Eu não existo sem você. Eu preciso de você. Sabe essas coisas ultra românticas que estão presentes na música brasileira inteira. E eu olhando, cara, isso aqui é tão uma exaltação da posse travestida de amor. E quando a gente vai mais a fundo nesse lugar, a gente vê que nem todo ciúme vira violência, mas toda violência doméstica contra a mulher, por exemplo, 99%, para não dizer toda, ela se origina do sentimento de ciúme e de posse, da pessoa achar que a outra pessoa é dela. Então, assim, essa música, esses dois. Aí, a primeira parte da música, que é dos versos, surgiu tentando inverter essas frases, clichês. Então, a música fala: Te quero pela metade, mas meu amor é por inteiro. Eu existo sem você. E isso é um elogio lisonjeiro. Tentando experimentar, será que é possível uma forma de amor sem essa posse? Como seria? E aí eu inverti essas frases e juntei. Aí eu já tinha aquela outra ideia do Imagine
e juntei. Eu falei, pronto, agora eu acho que a música tá pronta. Foi assim que surgiu essa letra. E aí, falando do clipe que vai sair hoje, o clipe também tem muita relação com isso que você está falando, de se questionar, né? De, assim, saber como é a forma de afeto e como existem outras formas de afeto, não só monogâmicas, enfim. Só que esse clipe, ele é mais documental, né? Então, ele traz os casais refletindo as próprias experiências. Eu vi no Instagram também, que você colocou em Reels lá, como foi a ideia para esse clipe acontecer, como que foi... É porque é mais, como a gente pode dizer assim, é mais um experimento também, né? Uma reflexão que está sendo gravada e tudo mais para o clipe, mas é um experimento também. Como que foi essa ideia para o clipe acontecer? Olha, eu já tô até ficando conhecido por esse tipo de clipe, que é um doc-clipe, que eu chamo, com experiências sociais. Foi uma ideia que eu tive para um dos primeiros singles que eu lancei na carreira solo, para potencializar o sentido da música. Era uma música que falava de uma ex-relação, a música se chama Pedacinho, mas do ponto de vista assim, de honrar o que foi vivido. E aí eu tive a ideia de colocar 5 ex-casais frente a frente, ligar a câmera e deixar eles tirarem a venda e a câmera captar o momento. E foi lindo, assim, a gente realmente consegue perceber a profundidade daquelas relações sem nenhuma guia, sem nenhum ensaio, sem nenhum roteiro. Gostei tanto dessas ideias, dessa ideia que eu fui, e o público gostou também, né? E que eu fui explorando isso em outros clipes. E no Feliz por Enquanto, qual foi a maior ideia desse clipe? Assim, eu já tinha essa ideia de fazer um doc clip com performance, mas eu pensei, eu não queria, como eu falei, né? Essa música surgiu de uma relação que tentou ser não monogâmica, mas não deu muito certo. Eu não queria cagar a regra. Dizer assim, ó, gente, agora eu vou fazer um clipe em prol da não monogamia. Como tem muitos perfis hoje em dia, ativistas, que dizem que você agora tem que se relacionar assim, assado, porque tudo é político. E, na verdade, tudo para mim é psicológico. Inclusive a política também. Então você tem que olhar para os fatores psicológicos antes de dizer que todo mundo tem que se relacionar da mesma forma, porque nós somos contra isso e contra aquilo. E aí nesse clipe eu peguei 7 casais bem diferentes. Eu peguei casais monogâmicos, peguei casais não monogâmicos, não hierárquicos, que é tipo o mais alto nível desse espectro que eu digo. Tem o monogâmico super fechado, o não monogâmico não hierárquico, e tem várias nuances aqui no meio. Tem os dialogantes que estão no clipe, tem pessoas que estão tentando abrir, enfim, para pegar a opinião de cada um deles e também tentar entender quais são as contradições de cada modelo. Então, por exemplo, tem gente não monogâmica, mas que se a outra pessoa não mostrar as mensagens que ela tem com outros parceiros, essa pessoa fica injuriada. E aí eu questionava, mas isso também não é uma forma de não liberdade? Ou se a pessoa era fechada demais, aí eu questionava, bom, isso aí, então não te falta liberdade aqui? Enfim, eu ia dando pitadas tanto nas perguntas quanto na performance, na experiência social, para trazer essas contradições, que eu acho que é isso que é humano, né? Não é a regra do tipo, nossa, se todos vivêssemos como não monogâmicos, olha como o mundo seria melhor. Não, eu acho que o humano são as contradições e a gente refletir sobre elas faz com que a gente lide melhor com elas. E aí evite cair nesses lugares de posse de violência, enfim. E aí, agora falando sobre 8 de janeiro, quem te viu, quem te vê. O primeiro contato que eu tive, foi até a Ana que me mandou, foi de 8 de janeiro, quem te viu, quem te vê. E eu estive em Brasília recentemente e eu lembrei muito do teu clipe. Você comentou da questão de ser esse doc clipe, né? E eu até comentei, eu tava junto com o meu namorado, e eu falei, nossa, tem um clipe do Flávio Deli, que foi gravado aqui, enfim, que a gente fez todo o City Tour. Mas é muito interessante, igual eu comentei, é uma aula realmente, assim, se você para refletir sobre o clipe e sobre o que está sendo dito ali na música e sobre a situação também do nosso país. Mas, assim, uma coisa que eu cheguei a ler quando mandaram a comunicação sobre você é que você disse que escreve sobre o que te espanta. Então, naquele período, né, o que mais te assustou e como que você transformou isso em música? Como que você colocou isso no seu meio ali musical? Essa música foi escrita em 2022, hein? Antes da eleição até. Ela só foi lançada agora porque ela nem nasceu pronta, assim. Ainda fiz alguns ajustes depois e eu achei. E depois, o 8 de janeiro, elevou ainda esse meu espanto. Mas esse meu espanto ali em 2022 era de ver pessoas à minha volta, pessoas com quem eu cresci, às vezes tios, tias, assim, pessoas que
tinham ideais bacanas sobre a vida, de não discriminação, de não ao racismo. E, de repente, essas pessoas, sei lá, parece que foi no período de 6 meses, foi uma lavagem tão bem orquestrada, um jogo de marketing tão bem orquestrado, de tocar em certas dores dessas pessoas, certas frustrações, e pessoas que, assim, eu admirava, começaram a ser influenciados por ideias de extrema-direita, ideias de fascismo, inclusive, ideias que a gente lia lá nos livros de história, que a gente não entendia. Cara, como que a galera lá na Alemanha apoiou tanto esse regime? E a gente vê uma coisa parecida acontecendo no Brasil. Tanto que o clipe mostra muitas frases ditas pelo ex-presidente, que são frases, muitas delas típicas de fascismo, né? De atacar minorias, de atacar voto, de atacar a imprensa, racistas, homofóbicas, enfim, das mais cruéis e inimagináveis. E aí você vê pessoas. Não é possível, cara. Você era uma pessoa que não era extrema, defendia ideais progressistas, e agora você, de repente, ficou cego porque acha que a única solução para o país é um louco com ideias de extrema-direita. Esse espanto que me causou, que me pegou muito forte ali em outubro, setembro de 2022. Eu escrevi essa música, e aí ela teve essa estrutura que ficou um pouco... Me lembrava muito Quem Te Viu, Quem Te Vê. Que é assim, caramba, como que você era de um jeito, de repente você tá de outro, e eu não te reconheço mais. Por isso que eu fui atrás de colocar o trechinho do Quem Te Viu, Quem Te Vê no início, para somar um pouquinho a essa mensagem. E aí, falando dessa questão do trechinho, em que momento você sentiu que a música ganhava assim essa dimensão ainda maior por ter esse trecho nela? Porque é uma música muito potente, assim, muito marcante, principalmente com o trecho nela. Sim, a gente teve o 8 de janeiro, e aí a música inclusive mudou de nome, porque o 8 de janeiro é esse meu espanto elevado ao quadrado. É quando realmente, olha aqui, ó, meu espanto não estava errado. Olha onde é que levou essa galera. Sei lá, eu tinha pai de amigo que meu amigo falava, cara, ele tá lá no acampamento, saca? Umas coisas assim. Isso era muito espantador, muito assustador. E aí eu já tinha essa música na cabeça, eu sentia que a estrutura era parecida. E aí eu fui atrás do cara, do dono dessa música, que é o Chico. Eu fui atrás da editora dele, eles me falaram, olha, se fosse só gravar a música dele, nem precisaria dar autorização dele, era só conseguir a liberação, pagar e tal. Mas como você quer usar a música dele para somar com a sua música, que altera um pouco a mensagem dele, ele próprio vai ter que ouvir e vai ter que autorizar. Aí você imagina como eu não fiquei nessa semana, né? Atualizando o e-mail lá o dia inteiro, até que de repente chegou o e-mail lá dizendo, olha, Chico ouviu, autorizou, aí mandou toda a documentação, ainda dizendo assim, e tem que dar os créditos, viu, por favor. Eu falei, você tá doida? Nem se não pudesse dar os créditos, eu ia dar um jeito de dar os créditos. E eu acho que essa música, ela traz esse ponto que eu trago nas minhas canções, que é, eu não estou apontando o dedo dizendo, mude, você é errado, você é uma bosta. Eu só estou refletindo, quem te viu, quem te vê. Da mesma forma que o refrão da minha música. Nossa, se eu contar, você não acredita a que ponto você ia chegar, né? Eu não estou fazendo um juízo de valor imperativo. Claro que eu estou, mas de uma forma mais irônica, mais poética. Eu acho que essa música do Chico também traz essa pegada. E falando também dessa questão mais poética e mais irônica, você escolheu esse ritmo, né? Então, um samba ali para tratar de um tema que é um tema delicado, igual a gente está conversando aqui, mas você apostou nessa estratégia para colocar essa letra com esse ritmo, e é uma música que, assim, ela é reflexiva, mas, por outro lado, se você começa a colocar no Spotify e ouvir ali, é uma música super legal de se escutar, né? Não é só algo para você refletir o tempo todo. Então, como que você acredita que a arte, a música, ela toca as pessoas nessa questão, assim, nessa questão que você pensou de estruturar esse samba, de estruturar esse ritmo com essa letra mais crítica? A situação toda, ela tem um quê de esdrúxulo, de cômico. Toda essa maluquice que toma conta do Brasil, essa onda. E eu acho que o samba, ele teve essa função de não pesar tanto o clima. Sei lá, eu poderia fazer um rock pesado, anos 80, de crítica, Renato Russo, mas não é a minha pegada, porque eu não gosto de ser imperativo, eu não gosto de apontar o dedo na cara e falar, muda a sua postura.
Eu gosto de trazer os elementos e deixar as pessoas conectarem os pontos. E aí eu acho que essa letra, ela tem uma crítica, mas ela tem um quê de humor também. Um quê de... Até essa situação toda, você mostra a situação e você fala, nossa, não é possível que esse povo falou isso. Não é possível que você, formado numa instituição tão prestigiada, você agora está falando contra a vacina. Então, acho que o samba trouxe essa coisa bem... que tem algumas tradições da música brasileira, que você brinca com a desgraça, mas eu acho que é uma forma até mais potente de fazer crítica. Acho que é por aí que o samba chegou. E agora, falando da parte visual e falando do clipe, que o clipe foi gravado lá na Praça dos Três Poderes, né? Então, é um espaço que é carregado de significado, assim como eu comentei, eu estive pela primeira vez lá, e pisando lá a gente já entende, né? E, independente da posição política, é um espaço cheio de significado. Mas, para você, o que você sentiu quando você ocupou aquele local para gravar esse clipe? É assim como você comentou, né? É um clipe que não é um videoclipe comum ali de música, é como se fosse um doc-clipe. Então, como que foi essa gravação e a ideia de estar lá e fazendo esse abraçaço, né, em defesa da democracia? Bom, eu sou de Brasília, né? Então, imagina que para mim, nos últimos 6 anos, minha cidade virou um estúdio de cinema. Todos os acontecimentos mais importantes do país se passam por aqui. Então, tem até duas versões desse clipe. A primeira foi essa que você falou, que aqui viralizou, assim, já tem mais de 2 milhões de plays ali no Instagram, tá viralizando no YouTube também, que foi um abraço, que na verdade foram pessoas segurando cartazes, como se fosse um clipe protesto, enfileiradas, assim, com as falas do ex-presidente. Escolhi aquele local por conta do nome da música e aonde tudo aconteceu, no Congresso, no STF, no Palácio do Planalto, é algo de extrema identificação. E eu fiz um clipe que é exatamente a mesma coisa, mas ao invés das pessoas segurarem os cartazes, sou eu segurando os cartazes. E esse clipe se passa em vários lugares de Brasília. Eu vou cortando. Por exemplo, quando eu tenho uma frase lá, a vacina vai te fazer virar jacaré. Eu estou na frente da Fiocruz, que é um lugar que o Brasil inteiro conheceu por conta da questão das pesquisas da vacina. Vamos deixar de mimimi, todo mundo vai morrer, vai ficar de mimimi até quando? Eu gravei lá no Campo da Esperança, que é o cemitério. Então, eu fiz realmente um documento de Brasília. É até legal isso que você falou, que veio aqui, ficou lembrando do clipe, porque, de fato, se alguém assistir esse clipe e vier para Brasília, vai reconhecer vários lugares do meu clipe em Brasília. Sei lá, a frase que ele falava do índio, porque o índio já é quase um ser humano igual a gente, ele está evoluindo. E aí eu estou na frente do Memorial dos Povos Indígenas. E para terminar, que é a última frase do clipe, que é a Papuda lhe espera, logicamente eu gravei em frente à Papuda, que também é aqui. Enfim, Brasília ganhou essa dimensão de estúdio, de foco dos acontecimentos nacionais nos últimos 6 anos. E aí eu quis explorar bastante isso, porque eu acho que está no imaginário do povo brasileiro, então reforça ainda mais a nossa mensagem. E aí, agora eu tenho duas últimas perguntas, mas uma delas é que você menciona em uma dessas músicas que o ódio a gente tem que vigiar. Só que assim, eu queria saber de você como que você enxerga o papel do artista hoje. Então, provocar, denunciar, acolher, principalmente você que é mais engajado nisso. Olha, tem uma frase, eu tenho um poema da Wisława Szymborska, que é uma poeta polonesa que ganhou o prêmio Nobel, em que ela se espanta. Eu acho que essa coisa também de se escrever sobre o que se espanta, eu peguei muito dela. Ela se espanta com o fato de que 20 anos depois da guerra, olha, ela é polonesa, a Polônia foi destruída na Segunda Guerra pelos nazistas, e 20 anos depois da guerra ela já começa a ver o ódio voltando. O ódio das pessoas se sentirem superiores às outras, esse ódio todo que a gente vê, né? Imigrante, odeio imigrante, e por aí. Ela começou a ver isso surgindo. E ela faz um poema todo sobre o ódio, do tipo, cara, o ódio viraliza, o ódio é uma erva daninha, a gente tem que tomar muito cuidado com o ódio. Ele tem o amor não é pop. O amor as pessoas não estão por aí defendendo bandeira, vamos amar, não. Tá todo mundo amando, mas o ódio tem. Vamos destruir, vamos acabar com isso. E aí essa música está dentro desse tema, né? Do ódio a gente tem que vigiar. Eu acho que o papel do artista que quer ser engajado é
é observar o mundo ao redor e ter coragem de escrever sobre esse tipo de coisa, porque eu fui muito recomendado a não escrever por produtores grandes até do mercado, dois bem figurões da indústria, não, você vai perder público, porque metade do seu público não vai gostar, etc. Só que eu não faço arte para ter o público do país inteiro, eu faço para realmente me colocar no mundo, é uma forma de estar no mundo. E quem ainda não acredita muito no poder, até tem um vídeo que eu falo, cara, primeiro que se não fosse tão poderoso, a extrema-direita não bateria tanto nos artistas, né? É muito medo realmente da força que a arte tem. Segundo, que existe uma concepção de que quando surge uma grande injustiça ou uma grande distorção, as primeiras pessoas que apontam isso são artistas. Tem o livro do Eric Hobsbawm, que ele fala que quando começou a surgir, ele é um historiador, né? Quando começaram a surgir os horrores da Revolução Industrial, os primeiros a apontar aqueles horrores eram os pintores. Então, nos quadros, você começou a ver, caramba, aquelas jornadas de trabalho de 18 horas, criança trabalhando, fome, etc. E só, sei lá, 30 anos depois, isso começou a aparecer nos livros de sociologia. Então, acho que é isso. A arte é um farol, o artista é dotado de sensibilidade, todo mundo é, né? Mas o artista traz isso como um ofício e tem essa capacidade de observar e antever algumas questões da sociedade. E para finalizar, quais são aí os próximos passos para o futuro? O que você pretende? Você tem alguma coisa em mente? O meu primeiro disco se chama O Amor é um Pequeno Intervalo entre Duas Saudades. Já é uma pegada meio psicanalítica, assim, que diz que, na verdade, o que sustenta o amor é a falta, né? Então, são 8 canções que eu fiz sobre a falta como um pilar do amor. E aí, continuando na psicanálise, deve ser porque eu faço psicanálise há um bom tempo, esse assunto me interessa muito, Jung, o inconsciente humano. Eu vou lançar um disco que essas 2 músicas já fazem parte, que se chama Vai Pela Sombra. Então, esse disco, ele tem essa ambiguidade, né? Tem aquela expressão, vai pela sombra que você vai mais tranquilo, vai se escondendo ali entre uma árvore e outra. Mas tem também a questão de você olhar para suas próprias sombras, que é um conceito do Jung, inclusive. Então, o disco, ele vai olhar para várias sombras minhas, dos outros, às vezes de uma forma mais profunda, às vezes de uma forma mais leve, observando essas nossas contradições, como forma mesmo de lidar com elas. Porque quando a gente se esconde das nossas próprias sombras, não olha para elas, acarreta em violência, acarreta em frustração, ódio, raiva, porque tudo isso fica reprimido. Então, a própria música 8 de Janeiro é como se eu tivesse falado, cara, um grande grupo da população não entendeu as próprias sombras e trouxe para fora o pior que tem dentro. Não que todo mundo não tenha isso dentro. Todo mundo tem muita coisa obscura dentro. Mas esse povo não olhou para isso e o negócio veio para fora em forma de violência. O próprio Felizes por Enquanto, você vai ver o clipe hoje também, tem uma brincadeira já com sombras, já antecipando esse disco. A questão do amor, da liberdade, isso tudo está lá no nosso inconsciente, muito fundo, e é importante você olhar para isso, para você entender se a forma de amor que você está praticando hoje é a que você quer, ou se, na verdade, ela é só uma posse travestida de amor. Os próximos singles vão tá nessa pegada também, não todos numa forma crítica, né? Muitos de amor, enfim, mas esse tema ele vai permear o disco todo.